Rafaela Tristman, uma brasileira sobrevivente do ataque covarde do Hamas, diz que ela estava presente na festividade no dia 7 de outubro. Na sequência, em uma mensagem forte, a jovem traz relatos do ataque terrorista e diz lamentar não poder voltar para o Brasil, porque, segundo ela, o país está contribuindo para o antissemitismo e se tornou um perigo para a comunidade dos judeus através das falas do petista Lula. Rafaela relata abandono, argumentando que as autoridades brasileiras, inclusive o governo Lula, deram as costas para as vítimas do terrorismo promovido pelo Hamas. Bom, eu decidi falar sobre esse assunto depois dos ataques do petista Lula com falas antissemitas contra Israel, contra o povo escolhido de Deus. O segundo motivo, meus irmãos, que eu quero trazer algumas considerações também, é porque tem circulado nas redes sociais vídeos de esquerdistas que estão falando que nós, evangélicos, estamos defendendo um povo que não está nem aí para nós, porque eles não creem em Jesus, eles não creem na divindade de Cristo Jesus. Então, assim, tem muito evangélico que não lê a Bíblia, que está caindo nessa narrativa, porque uma coisa, eles são bons em transformar verdades em mentiras com falácias e narrativas. Então eu peço para você ficar aí até o final desse vídeo, porque o que está acontecendo no Brasil é algo muito sério. Além do atual governo ter envergonhado os brasileiros mundialmente, nós corremos sérios riscos, inclusive econômicos. E pode ser que, se isso vier se alavancar mais, essas falas antissemitas através de autoridades brasileiras, o país, o Brasil, corre um risco que pode ser irreversível, meus queridos irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado e dobrar nossos joelhos e orar, porque uma coisa é certa: nós, crentes cristãos, vamos vencer o mal através do bem e através da oração. Bora pro vídeo. Bom, primeiro eu vou trazer um trecho que eu separei específico para o vídeo não ficar muito longo, da fala e dos relatos da Rafaela falando sobre o abandono das autoridades brasileiras com as vítimas, tá, do terrorismo promovido pelo Hamas. Inclusive, depois desse vídeo, eu vou falar que existe um brasileiro que até agora nem Lula, nem governo, nem uma autoridade brasileira falou sobre um brasileiro que ainda continua refém e a família está desesperada procurando informações e ninguém cita o nome desse brasileiro. Meu querido irmão, como que um governo não se compadece com seus patriotas? Onde nós vamos parar? Mas presta atenção aí no relato dessa jovem. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas, e toda a minha família
fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler. Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. E outro compatriota nosso chamado Michel Neorbaum está desaparecido até hoje. E eu tenho certeza absoluta que você não ouviu Lula, nenhuma autoridade brasileira do atual governo falar a respeito desse nosso compatriota. Isso é de cortar o coração, meus queridos irmãos. O que está acontecendo nessa atual gestão é de realmente, sabe, nos entristecer com a atual política e cenário político que estamos vivendo. Queridos, outra informação aqui também. Foi encontrado em túneis, embaixo da sede da ONU em Gaza, terroristas e equipamentos de guerra que o grupo do Hamas utiliza embaixo das Nações Unidas, na sede de Gaza. E, pelas informações que eu ouvi e as notícias que eu tenho visto, o atual governo quer continuar dando dinheiro para as Nações Unidas. Olha o problema que isso pode gerar, pode se acarretar. Outras nações democráticas e nações de primeiro mundo já deixaram de contribuir, de mandar dinheiro para as Nações Unidas devido a essa descoberta de terroristas embaixo da sede da ONU, que fica em Gaza. Então, se o governo continuar mandando nosso dinheiro para as Nações Unidas, principalmente lá em Gaza, queridos, nós corremos o risco de o Brasil corre o risco de estar financiando grupos terroristas e Israel pode decretar isso. Olha o tamanho da confusão que, infelizmente, através de uma posição completamente errada e antissemita de um governo que é comunista, pode trazer para nós consequências severas. Outro detalhe também. O pessoal de esquerda que fica falando que nós evangélicos não temos nada a ver com os judeus ou que eles não querem saber de nós. Primeiro, que existe uma promessa de Deus, uma aliança eterna com Israel. E Jesus era israelita e judeus. E até o presente momento, Israel, existem igrejas em Israel, igrejas judaicas cristãs. Não é todo o povo que não acredita que Jesus Cristo é o Messias. Não é todo israelita que não acredita. Uma parte considerável de judeus creem que Jesus era o Messias prometido e que ele voltará a segunda vez. E Paulo, nas cartas de Paulo em Romanos capítulo 11, depois eu peço que você leia, meus queridos irmãos, Paulo vai falar justamente isso. Paulo vai dizer que nós fomos enxertados como oliveira brava
na oliveira natural e que Deus continua tendo a promessa garantida de salvação para os judeus. Se você for lá ver, Paulo fala, olha, de Sião virá o libertador, ele está falando de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, não caia na narrativa ou na falácia. Primeiro, que antes de sermos evangélicos, nós somos cristãos, seguidores de Cristo Jesus, de um israelita, de um judeu. Somos seus seguidores, seguindo os seus passos. E há uma promessa. Quando a Bíblia fala que quando cercarem Israel, Jesus voltará e destruirá, aniquilará com um sopro os inimigos de Israel, nesse momento da história, quando acontecer isso, pode ser antes ou depois, haverá o arrebatamento do povo eleito, do povo escolhido de Israel e, consequentemente, da noiva de Cristo. Todos seremos arrebatados e transformados a se encontrar com Jesus nas nuvens. Agora, há pessoas que consideram que esse arrebatamento vai acontecer um pouco antes, quando cercarem ali Jerusalém, e esse arrebatamento dos eleitos e escolhidos, Deus nos tira dessa terra. Outros consideram que será depois de quando Jesus estabeleceu o seu reino aqui. Então, meus queridos irmãos, não caia nas falácias desses esquerdistas, sabe? Você medite aí na sua casa, Romanos capítulo 11, para você entender o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, os gentios. Então, assim, não existe dois povos, existe um povo só para Deus. O eleito, que Deus fez uma aliança eterna, que é o povo de Israel, e a sua igreja, a sua noiva. E acabou, não existe dois povos, meus queridos irmãos. Então, nós somos seguidores de um judeu, de um homem que é israelita. E segundo a promessa dele, tanto para com Israel quanto para sua noiva, ele irá nos salvar. A promessa da sua volta é de salvação para os escolhidos, para os remanescentes que permanecerem até o fim. E isso você vai entender melhor quando você meditar Romanos capítulo 11. Então tem muito crente que tem que ler Bíblia, e porque fica falando abobrinha nos comentários, sabe? Fica falando coisa que não sabe, se diz cristão, mas que cristão é esse que não lê a Bíblia? Que cristão é esse que não conhece a palavra de Deus? Então abra os olhos, meus queridos irmãos, porque infelizmente a guerra vai se acirrar. As coisas estão apertando. Só o remanescente que vai permanecer firme até o fim. E se você não tiver estruturado no conhecimento das Escrituras Sagradas, porque essa é a sua base, essa é o seu alicerce, você não vai conseguir permanecer pelo que virá acontecer aqui no Brasil. Porque não pense você que virá coisa boa para o Brasil. A mão do Senhor vai pesar nesse país. Infelizmente, todos seremos atingidos, mas só os remanescentes, os que estiverem estruturados na rocha, ficarão de pé e serão recompensados pelo nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e sua família e até a próxima. Tchau!